muito cruel quando você nota que você mesmo foi seu próprio agressor. Oi, eu sou Renascido, seu artista, quadrinista e pessimista favorito. Seja muito bem-vindo. Você não repara na bagunça? Com toda a repercussão dos vídeos do Felca, creio que todos nós estejamos com os olhos voltados para a fetichização infantil, algo super justo e sério que deve ser compartilhado e repercutido. Entretanto, senti um pouco de falta de pessoas falando sobre núcleos não héteros. Antes que tente me cancelar, calma, senta, respira e me deixe explicar. Como uma criança trans, eu tive vivências na minha infância muito comum entre pessoas LGBT. Coisas bem marcantes. Bom, pelo menos para as crianças de 2010 pra cá que cresceram com o telefone. Que é a fetichização e erotização precoce, normalmente não externa. Eu, particularmente, em conversas com outras pessoas LGBT, acabei chegando a algumas conclusões do que pode explicar esse amadurecimento precoce entre pessoas da nossa comunidade. A primeira delas envolve como isso é tratado. Quando você é uma criança queer em família sem suporte, o único lugar que você iria achar isso antigamente, e até hoje em dia, é na internet. Você pode dar a sorte de cair em algum vídeo informativo ou algum canal sobre autoaceitação. Ou então, acontecer como a maioria das crianças que eu conversei que não tiveram supervisão dos pais, que é em uma pesquisa simples para entender o que sentia, acabar caindo em uma exposição muito cedo de vídeos, fotos, livros e até animações impróprias em locais como YouTube, TikTok e Instagram. E vai por mim, tem bem mais do que você, pessoa hétero, que não entende e imagina. Pode ser desde um vídeo simples de um casalzinho fofo, de algum chip, de alguma série, e acabar escalando para vídeos preocupantes e um tanto quanto não aconselháveis de estar em sites para maiores de 13 anos. O tópico 2, que eu também andei analisando, é como que a negação e a falta de autoaceitação estimula isso. Muitas vezes, ao não entender exatamente o que você está sentindo, é comum as crianças forçarem uma feminilidade ou masculinidade extrema. Mas, para uma criança, muitas vezes ser feminino ou masculino é algo que ela se inspira em adultos de confiança. E, em uma sociedade que vive completamente online, esses adultos podem não ser apenas pessoas da família, amigos e parentes, mas influenciadores, pessoas famosas e pessoas da mídia. Não me levem a mal, não sou psicólogo ou psiquiatra para indicar algo, mas se você é uma criança sem supervisão, você pode acabar querendo imitar algum desses famosos por conta de alguma busca ou de algum encaixe que você não consegue entender. Obviamente, nesses casos, eu não culpo a criança e muito menos o influenciador. Afinal, ele não é babá de ninguém. Mas tenho que culpar o adulto e o responsável por essa criança por não notar o que ela assiste e aonde ela está entrando. Fora que, muitas vezes, quando essa criança acaba se vestindo de forma muito adulta e que não se encaixa na idade dela, infelizmente temos uma mania de, ao invés de corrigir, acolher ou falar algo como "Nossa, que bonitinho, mas por que você não se veste de tal forma?" É bem comum os pais chegarem e falarem "Ai, que linda, já é uma mocinha", ou "Nossa, que homem grande", o que apenas vai incentivar mais ainda essa cabecinha que tá em formação. O terceiro tópico em comum que eu andei analisando ao conversar com algumas pessoas da comunidade já entra em quando a criança começa a perceber que ela realmente tem alguma coisa de diferente, mas ela sente que em casa não é bem um lugar que ela pode falar sobre isso. Nesses casos, o que eu vi foram pessoas que foram cedo demais buscar falar com outras, e sem alguma segurança ou apoio de alguém que vai entender e não se aproveitar, é normal que na inocência esse serzinho acabe se envolvendo com algum predador, seja virtualmente ou presencialmente. E isso pode começar apenas com conversas fofas e leves de acolhimento e escalar para algo pior. E antes que alguém me tirar de contexto, não estou comparando pessoas da comunidade com predadores. Porém, infelizmente, tem gente ruim em todos os lugares. Novamente, bato no mesma tecla. Sem supervisão, essa criança pode acabar se envolvendo com qualquer um. Seja alguém bom que realmente vai acolher e entender, ou alguém ruim que pode fazer algo ruim contra ela. E bom, a última coisa que me esclareceu muitas coisas nessas conversas foi a grande necessidade de atenção. Ao não ter o apoio ou atenção no âmbito familiar, quando se trata de gênero e sexualidade, novamente o que eu falei anteriormente, essa criança vai recorrer a tudo que ela conhece. E,
com as crianças da minha época, que eram LGBTs, o que a gente conhecia era apenas a internet. Você podia ser uma criança que apenas comentava em vídeos e tentar fazer amigos para ter atenção, ou então podia fazer alguns posts como edits, gameplay, coisas calmas, desabafos, alguma coisa que estivesse no hype na época, como ASMR ou algum brinquedo específico. Coisas que normalmente você faria, alguma besteira infantil. E bom, até então, tudo normal, não é mesmo? Até porque, que criança que tá vendo sua infância entre 2010 e 2015 não queria ser uma grande influenciadora, certo? Mas quando existe essa necessidade de atenção e acolhimento, ou quando essa criança sente que sua casa não é um local seguro para ela mesma, ela pode entrar em vídeos sem ter muita noção do que está fazendo. Afinal, ela quer buscar uma atenção que ela não tem, ela quer buscar um acolhimento que ela não tem. E, infelizmente, isso pode ocorrer e muitas vezes vai ocorrer de formas não tão saudáveis. Não só para uma criança, mas até mesmo para adultos que vivem por isso. Ai, tá bom, Renato, eu já entendia. Mas, afinal, como você sabe por que tudo isso acontece? Bom, na verdade, é um pouquinho mais simples do que parece eu saber de tudo isso. Além de conversar com pessoas com essa vivência, eu passei por todas essas fases. Eu dei muita sorte, porque eu consegui apagar quase tudo que eu tinha nessa época. Afinal, eu sempre fui muito inseguro. A primeira e única vez que eu caí nas mãos de um predador, eu consegui me livrar disso. E eu só percebi que isso estava errado anos depois, quando eu vi alguns influenciadores comentando sobre como isso era errado e como isso não deveria acontecer. Bom, então primeiro pra você, criança, vem cá com o tio Renato que eu vou fazer uns toquinhos pra você, ok? Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas toma muito cuidado com isso. Não fale com qualquer maluco online e respeite seu tempo e o tempo do seu corpo. E aposto que seu jeitinho é muito lindo e você não tem que amadurecer tão rápido assim, ok? Seja você mesmo, pense no que você precisa pensar, reflita no seu tempo. Você não precisa seguir alguma estética, algum padrão ou alguma forma específica de ser. Procure alguém de confiança. Se não for na sua família, procure alguém de fora. Mas alguém físico que você pode conversar e você pode denunciar se der algum problema. Professores, psicólogos, coordenação pedagógica em último caso, colegas de escola, eles são bem melhores do que estranhos. Mas lembrando, não é porque eles são bem melhores que eles são perfeitos. Qualquer deslize, palavra que te deixe desconfortável, piada sem graça ou qualquer coisa que te deixe mal, você vai falar pra alguém. Fala, a professora tal fez tal coisa que eu não gostei. O menininho tal da minha sala falou tal coisa que eu não gostei. Não precisa entrar em detalhes, fala o que você não quer falar ainda pra sua família. Mas deixe claro que algo aconteceu e você não gostou dessa coisa. E pra você adulto que é tutor de alguma criança, entenda que ela precisa de aconselhamento, colo, conversa e um local seguro pra ela ser ela mesma. E sim, você como pai deve saber o que o seu filho faz e assiste online. Eu particularmente sou contra aplicativos espiões como o Family Link, por exemplo. Eu acho que eles são uma invasão total de privacidade. Mas aposto que se você respeitar seu filho completamente em todos os âmbitos, não julgar, não fazer piada, não ficar falando que ele vai pro inferno se ele for assim, assim, assado, ele vai confiar em você, ele vai se abrir com você e ele vai falar com você. Agora, se você não conseguir, bom, eu não sou pai ainda. Talvez um psicólogo possa ajudar. E eu sei que pode ser muito tentador para você usar esses aplicativos para rastrear, para monitorar, para bloquear a tela, para ficar o tempo todo de olho em cada passo do seu filho. Mas vai por mim. Você vai estar afastando ele de você e não aproximando. Você vai colocar uma barreira, vai se colocar apenas como um adulto e não como um pai, não como um colo, não como um acolhimento. Eu passei por isso por um tempo e isso estragou completamente a relação com a minha mãe. Relação essa que eu só fui começar a recuperar depois dos 18 anos. Então se você quer um filho ali com você, que te ame, goste de você, que fale com você,
Deixe tudo sempre bem aberto, bem conversado, bem explícito com ele e deixe claro que você vai amá-lo e apoiá-lo independente de qualquer coisa que ele sinta ou faça. Bom, galera, é isso. O papo foi bom, espero que tenham gostado. Eu vou indo ali, mas depois a gente marca um café com desenho. Tchau!